bem-vindos a mais um vídeo treino do nosso quadro Espaço Tupperware, que está conectado com o URL interativo no Facebook. Hoje nós vamos apresentar um vídeo falando sobre as tampas, os tipos de fechamento, que é a chave do segredo da conservação de alguns alimentos, tanto no freezer como no refrigerador. E nós vamos apresentar aqui duas peças, que são as peças principais e bases desse treinamento, as quadradas e as redondas. Tem dois tipos de fechamento, são os fechamentos herméticos e estanque. O que é fechamento hermético? É aquele fechamento que a tampa ela encaixa perfeitamente na base. Ou seja, tanto as peças quadradas, a maioria delas, como a maioria das peças redondas. Então, o exemplo dessas duas especificamente tem o tipo de fechamento hermético. Tampa se encaixa perfeitamente na base. E tem o fechamento estanque. O que é o fechamento estanque? É a diferença de algumas das peças redondas, que nas peças quadradas não apresenta esse tipo de fechamento. E é o que nós vamos apresentar agora. Vamos falar primeiro das peças quadradas, tá, gente? Sempre que eu falar, é sempre a maioria das peças que envolvem a Tupperware, certo? Quadradas e retangulares. Então, fechamento hermético, tampa encaixa perfeitamente com a base. E para se abrir esse tipo de tampa, sempre nos cantos, né, em forma de X, ok? Você abre corretamente a tampa da peça. E aqui você vai armazenar alimentos, na maioria das vezes, alimentos crus, que são os alimentos que precisam de ar para respirar. E todas as peças dessa linha de freezer, por exemplo, elas são totalmente maleáveis. Por que isso? Essas peças são feitas para a conservação de alimentos no freezer e elas aguentarem as baixas temperaturas do freezer. Por isso que ela tem esse material maleável. E aí, como é que faz o fechamento dessa peça? Do mesmo jeito que abriu. Então, pelos cantos também, vem pra cá e fecha aqui bonitinho e a peça está totalmente fechada. Ela não é uma peça com fechamento estanque, porque ela precisa de ar para entrar dentro dela para a conservação do alimento. Ok? Alimentos crus geralmente precisam de ar para respirar porque eles ainda estão vivos, vamos dizer assim. Então, o ar vai entrar aqui, por isso que existe essa abertura, e o fechamento dessa peça é apenas hermético, que é o fechamento perfeito da tampa com a base. Então, precisa-se dessa abertura para o ar entrar e fazer a conservação correta do alimento, já que ele precisa de ar para respirar. Já as peças redondas, a maior parte delas, por exemplo, as tigelas maravilhosas, que foi a primeira peça criada pelo Earl Tupper, que foi o fundador e criador da Tupperware. E aí, as peças redondas, como a tigela maravilhosa, sim, tem o fechamento hermético, a tampa fecha perfeitamente com a base, e fechamento estanque, que é o que a gente vai mostrar agora para vocês. A maioria das peças redondas que vão para o refrigerador vão armazenar alimentos cozidos. Então, os alimentos cozidos, na sua maior parte, não precisam de ar para respirar, porque, entre aspas, eles estão mortos. Então, vamos ensinar agora como é que abre esse tipo de peça, que é fundamental se explicar isso para o cliente, porque o cliente ele não vai saber manusear a peça e a tampa ela tem que durar tanto quanto a sua base. Então, existe essa abazinha aqui na tampa que é para servir como apoio. Então você vai entrar aqui com seus dedos, certo? Só como apoio para os seus dedos entrarem e vocês deslizarem o dedo até em volta da peça e a tampa vai sair de forma correta, tá? E aqui vocês vão armazenar alimentos cozidos. E para fechar, a mesma coisa. Então vocês vêm aqui com a tampa e envolve o dedo, né, em volta até fechar a tampa. E aqui o que é que vocês vão fazer? Existe ar dentro dessa peça, ela não precisa de ar, o ar tem que ser retirado daqui. Vocês vão pressionar o centro da tampa, abrir só um pouquinho essa base para o ar sair, não precisa abrir muito. Pressiona aqui e abriu. Ouviu o ar saindo, ainda com o dedo pressionado no meio, é só fechar para o ar não sair novamente e você retira a mão daqui do centro. E a peça está corretamente fechada e corretamente armazenada, o alimento aqui,
sem ar para poder ir para o refrigerador. E aí nós temos como exemplo os tipos de fechamento herméticos, que são as duas peças, e estanque, peça que não precisa de ar para respirar ou o alimento que está aqui dentro. E os herméticos, somente herméticos, precisam de ar para respirar. Então esse é o vídeo treino falando sobre as tampas e seus tipos de fechamento. Espero que vocês tenham gostado e aí a gente vai aprimorar muito mais os nossos treinamentos e fazer outros tipos de fechamentos também de outras tampas e tudo mais. Tem tampa de proteção, tem tampa com relação às jarras. Isso em outros vídeos a gente vai ver também, ok? Até lá, brigadão!